O meu Deus é um Deus do impossível. Ele abre as portas quando ninguém mais abre. Ele fecha as portas quando ninguém mais fecha. Ele abriu o mar vermelho para o povo passar. O povo hebreu viu milagres e grandes milagres, porque ele, nosso Deus, o meu Deus, ele é o Deus do impossível. Ele faz multiplicar e faz diminuir. Ele abre, ele fecha. Ele espalha quando quer e se aquieta e faz diminuir quando quer. Ele exalta o abatido e abate o que se exalta. Ele confunde a hora que quer e ele faz quando quer. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque se fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele liberta os encarcerados das prisões. Lembra quando Paulo e Silas foram presos? Lembra quando Pedro foi preso? Há muitos e muitos anos atrás, a terra era só mesmo de uma mesma língua e de uma mesma fala. Você está entendendo o que eu estou falando? A terra toda falava de uma só língua. Não tinha outras línguas, ok? Então, aquele povo, entre eles, tinha um que era mais grande. Digamos que em liderança deste lugar onde eles estavam, né? Digamos que ele seja uma pessoa mais famosa, tá? Naquele tempo. Então, este homem disse o quê? Bom, este povo, quando eles acharam uma terra no vale de Sinar, eles resolveram se acampar e parar por ali. Então, o homem, na sua esperteza do seu coração, disse: vamos edificar aqui uma torre, cujo topo chega ao céu, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. A ideia dele, então, era fazer este lugar, essa torre, para que todos eles ficassem por ali mesmo, não precisasse de se espalhar, né? A ideia deles era essa daí. Só que Deus, olhando tudo isso, Deus não achou legal essa ideia. Não foi legal aos olhos do Senhor ele fazer isso. Então foi que Deus disse: eis que o povo é um e todos de uma mesma língua. Então foi que Deus resolveu descer e dividir. Fazer ali algo que eles mesmos se espantaram, porque nunca antes tinha acontecido, porque todos falavam de uma mesma língua, todos se expressavam e diziam a mesma fala, a mesma língua. Então, quando aconteceu aquilo, né, algo ali mudou de vez. Bom, então, quando Deus viu que o homem estava se achando demais, né, já não estava tendo mais restrição, e eles estavam continuando, fazendo e começando a subir, né? Então, aonde eles iam chegar? O que eles queriam fazer? Sabe que quando muitas vezes eles tomam uma força, eles querem ganhando poder, e vai ganhando poder, e vai ganhando poder. Não é assim? E aí quando pensa que não, estão tomados de poder. E aí fica difícil segurar. Não é assim? Então o que aconteceu ali na Torre de Babel foi quando Deus viu que eles estavam ganhando força, que eles queriam realmente alcançar o ápice, Deus deu basta. Então Deus disse: eia, desçamos ali e confundamos as línguas dele, para que não entendam um ao outro. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou dali, da face de toda a terra. E cada um foi seguindo e foi formando suas línguas e nações separados. Porque bem ali teve essa confusão das línguas. Porque o homem, quando ele quer se exaltar, chega um ponto que ele não reconhece mais a Deus, não reconhece mais. Então, ele se acha. Assim, não sei se vocês já viram, não sei se vocês já lembram a história do rei Nabucodonosor. Lembra lá quando ele também tinha essa pampa de orgulho? Ele se orgulhou, né? Ele achava que ele era o tal. E o que aconteceu com ele, vocês lembram? É isso aí. Virou um animal. Ele foi viver um tempo lá, né, lá fora, lá no pasto. E começou a criar pelos, e as unhas começaram a crescer, o cabelo começou a crescer. Ele ficou como um dos animais. Porque não glorificava Deus. Porque a glória, ele queria ter a glória. Ele queria ser o mais. Então, ali aconteceu aquilo. Até que passou o tempo e ele se recuperou novamente. Né? Isso Deus fez para mostrar. Né? Então, assim como eu falei no início ali, né? Ele exalta quem ele quer, ele humilha quem ele quer, ele confunde, ele espalha, ele diminui, ele faz e não faz, ele abre as portas e fecha as portas, porque ele é Deus. E se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E quando aconteceu esse fato, em que o povo ali começou a construir aquela torre, então, que Deus espalhou, né? Deus confundiu as línguas, Deus colocou o nome de Torre de Babel, porque ali foi a confusão das línguas. Deus confundiu as línguas para que eles não conseguissem chegar aonde eles acharam que queria chegar. Então, é assim, né? Nós precisamos aprender o que, né? Que fica de reflexão para nós,
que nós precisamos nos pôr no nosso lugar. Seja nós simples, o mais baixo aí do serviço, ou seja, do que for que a pessoa faz, da mais alta escala, de cima para baixo, de baixo para cima, nós precisamos entender que nós temos que pôr no nosso lugar. Né? Devemos ser como a palavra de Deus disse, né? Devemos aprender com os erros dos outros e não querer praticar, porque a exaltação nunca foi bom aos olhos de Deus. Né? Precisamos se pôr no nosso lugar. Biblicamente falando, geralmente as pessoas que vocês já viram ali na Bíblia, que eles quiseram se exaltar, se deram mal. Né? Tem a Jezabel, que ela era muito antipática, era revoltada, e era ambiciosa, e era tudo isso. O que aconteceu com ela? Temos a Thalia também, né? Temos aí essas histórias que ficaram aí de exemplo. Na exaltação ele cai, essa pessoa. Né? Então vai dar errado, vai dar bode, como diz. Pode parecer às vezes que tarda, demora às vezes chegar, né? Chegar digamos assim, a queda, às vezes demora. Sim, também, às vezes demora. E tem uns que é rápido, né? Tem uns que é rápido e já cai, a queda vem. Então, fique de lição, né? Que Deus é o maior, porque Ele é Deus. Ele é o Criador do céu, da terra e mar e tudo o que neles há. Então, levantam-se pessoas, levantam-se homens, levantam-se mulheres que querem se engrandecer demais. Então, vem a época, vem a queda um dia. E é assim. Ninguém é mais que Deus. Muitos se acham, mas a queda vem. O que devemos é engrandecer o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. E não ao contrário, não eu querer me aparecer, e não o outro querer se aparecer, querer ganhar a glória. Não. Aí, que tal o perigo? Lembra quando foram abatidos aqueles que estavam correndo atrás do povo hebreu, quando eles saíram do Egito, estavam viajando para prosseguir o caminho, e o povo do Egito, o exército do Egito veio e queria pegar cada um deles? Lembra o que aconteceu? O mar se abriu e o povo passou em terra seca. E quando chegou aquele povo do exército que queria pegar o povo hebreu, quando eles estavam passando naquele mar, naquela terra seca, as águas se encontraram novamente e todos foram destruídos. Tem pessoas que não gostam de ver a felicidade alheia, né? E assim como estava acontecendo ali no povo do Egito, aquela perseguição contra o povo hebreu, né? Queria destruí-lo de todo jeito, né? Não consegue enxergar as bênçãos, as felicidades dos outros. Querem só eles serem felizes, querem só eles se engrandecerem, querem só eles né? Ficar lá no topo, lá no alto, se exaltar. Né? Então, lembra do versículo. Deus exalta os abatidos e abate os exaltados. Quando o Caim matou Abel, seu irmão, por quê? Porque as obras de Abel eram boas, mas as obras de Caim não eram boas. E nisso ele não gostou. E o que aconteceu? Ele matou seu irmão. E ele foi punido. Caim foi fugitivo. Né? Caim foi fugitivo por causa disso. Então, este negócio de se engrandecer, de se exaltar, né? A Bíblia já dizia há muito tempo sobre isso. Mas é algo que vemos aí atualmente acontecendo. Então, isso vem, né, desde aquelas distâncias, desde aquele tempo até hoje. Né? Hoje vimos aí, como temos aqui acesso na nossa mão do celular, né? Vemos aí pelas redes sociais, vemos pelo YouTube, a quantidade de pessoas que fazem as mesmas coisas, que se exaltam, que quer humilhar os outros e quer viver na pampa da exaltação. Só lembrar aí, existem muitas pessoas assim, ainda hoje, pessoas com durezas nos seus corações e que não aprenderam com as formas que a Bíblia já falou, né? Não aprenderam aí com os maus exemplos que a Bíblia já deixou, com esses exemplos aí negativos que foram deixados na Bíblia exatamente aí para reflexão, para vermos também que muitas coisas, né? Muitas coisas que as pessoas fizeram têm seu lado negativo, né? Então, a Bíblia ela deixa o exemplo
seguirmos o máximo de pessoas que vai indo, vai indo e vai indo, e vai seguindo os mesmos exemplos ruins, né? Também que aquelas pessoas praticaram. Mesmas coisas assim, a exaltação, a impiedade, a maldade, né? Então existe isso em todas as épocas, né? Desde o início e vai se indo até chegar ao final. Porém, as pessoas não enxergam, estão com os olhos vendados de que um dia a casa cai, um dia a queda vem. Lembre-se disso. Pessoal, eu não sei se alguém de vocês já viu uma passagem que fala sobre o rei Uzias, tá? Então eu estarei lendo algumas partes, porque o texto aqui é grande. O texto ele tem 23 versículos, não é grande não, mas ele tem 23 versículos, mas eu vou ler só algumas partes dele, tá bom? Então o texto fala que o rei Uzias, ele reina em Judá e prospera, tá? Então vou contar aqui lendo algumas passagens somente, tá? Então, o rei Uzias, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, na época de Zacarias, também vivia esse rei Uzias, né? E o que aconteceu? Ele prosperou, né? Ele era uma pessoa que prosperou. E o que aconteceu demais aqui foi passando, então agora eu vou para o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, olha só, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E este trabalho era somente dos sacerdotes. E este trabalho de entrar no templo lá para queimar incenso era somente dos sacerdotes. Era específico dos sacerdotes. Não entrava outras pessoas, não podia fazer isso, né? Os sacerdotes eles tinham que ser especificamente limpos, puros. Eles tinham que estar se purificando, né? Por ele, pelos outros, né? Vivendo constante oração, vivendo ali uma vida realmente digna de estar entrando ali. Não era qualquer um que entrava, né? Até mesmo se eles errassem ali um dia ou outro, tinha que ter uma corda. Eles entravam lá dentro, né? Os sacerdotes, eles entravam lá dentro. E se demorasse um pouco mais da quantidade de tempo lá, os outros que estavam lá fora tinham que puxar. Por isso que eles tinham que ter uma corda, para quando eles entrassem lá para pôr, né, para acender o incenso, eles tinham que estar tremendamente, realmente purificados ali para poder fazer essa parte desse serviço, né? Então não era qualquer um que chegava, né? Por mais que a gente diz, eu sou crente, eu sou limpo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas tinham as pessoas preparadas, que eram os sacerdotes. E assim mesmo, nem às vezes os sacerdotes, às vezes ainda assim poderiam errar e eles tinham que ser puxados, porque se eles morressem lá dentro, tinha que ser puxado com a corda, né? Então o que aconteceu aqui, ó? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então o rei Uzias, ele se achou no direito, de entrar lá. Aqui no versículo 17 diz, porém o sacerdote Azarias entrou, que ele era sacerdote, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Fala no versículo 18, diz assim, e resistiram-lhe o rei Uzias, e disseram-lhe, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, senão aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai-te do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Tá vendo? Então tinha as pessoas ali específicas para fazer este serviço, e ele queria fazer este mesmo serviço, de queimar o incenso. Então olha aqui o versículo 19.
Então Uzias se indignou que tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Imediatamente, isso foi algo assim que veio logo, né? Imediatamente a lepra já lhe apegou. Tá vendo? Então, pessoal, com essas coisas não se brinca. Então, ali naquele momento ali, os outros se apressou ele para sair e ele mesmo se deu conta que ele mesmo precisava sair correndo dali, né? E foi assim até o dia da sua morte, né? Ele ficou leproso, né? Se você quiser ver direitinho essa história, conferir lá na sua Bíblia, você vai lá em 2 Crônicas 26, tá bom? Ele é um capítulo que ele tem do 1 até o 23, tá bom? Então você vai lá e você mesmo lê essa história, que você vai entender direitinho como é que é, né? Então, pessoal, nós precisamos cada um nos pôr no nosso lugar. E é isso aí, pessoal. Espero que alguma coisa tenha ficado de reflexão na tua consciência, né? Para que você possa aí se enxergar e ver, né? Que é necessário nós sermos, né? Diante de Deus, sermos humildes, né? Então é isso aí, pessoal. Nós não devemos ser orgulhosos como esses aí serviu de exemplo, né? De exemplo ruim que eu estou falando, tá, pessoal? O exemplo ruim que eles fizeram, nós não precisamos seguir, né? Maus exemplos? Para que seguir maus exemplos? Porque se eles seguiram maus exemplos e se deram mal, vamos querer isso para nós? Você vai querer isso para você? Então é isso aí, pessoal. Um abração para cada um de vocês. Não esqueça de compartilhar meu vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, tá bom? Deixe o seu joinha. E o comentário também. E veja nos meus vídeos anteriores aí que tem, tá bom? E aquele vídeo da campanha das visualizações, aquele vídeo. Vai lá e deixa o seu joinha. E de vez em quando visita aí também a minha comunidade, deixando ali um oi para mim também. Um abração para cada um de vocês. Tchau!